Desculpe, equipamento novo, nós estamos aprendendo a usar ainda, né? Então você relaxa aí. Meu Deus. Estou me sentindo um pelotão de fuzilamento. Já acho que deve ser assim, né? Você ficar. Acenda as luzes aí, Vaso. Meu Deus. Desculpa, nós estamos meio sem assessor hoje aí. Tá com calor, nós ligamos o ar-condicionado. Tem alguém com calor aí? Não. Se alguém quiser um café, é só levantar a mão e falar: um café, por favor. O garçom já vai levar aí também. Tá? Hoje nós estamos bonzinhos. E a hora que eu cheguei, precisei tomar um café, porque estava com frio, né? Miserica. Eu nunca vim nesse lugar com frio. Primeira vez na minha vida que eu venho aqui, está frio. Jesus amado. Vou deixar meu chá aqui do lado. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Deus abençoe todo mundo. Sejam bem-vindos todos que estão aqui pela primeira vez. Tem alguns, né? Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Tem alguns, né? Sejam bem-vindos. Espero que voltem sempre. Nosso objetivo é estar aqui sempre uma vez por mês, né? Para trazer. Está muito alto, Gabriel. Acho que você pode baixar um pouquinho. E a câmera de eco também você pode baixar um pouquinho. Nosso objetivo é vir aqui uma vez por mês, pelo menos, né? E trazer a Santa Ceia presencial para vocês. Esse é o nosso objetivo, né? Esse é o segundo culto que a gente está fazendo aqui. Eu estou satisfeito com o lugar, acho muito legal. Brinquei com a galera, né? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça, né? Então antes vocês iam dançar baile aqui, agora vem louvar a Deus, né? Não é isso aí? É isso aí, irmão. Nós estamos dentro da Bíblia. Já falei para vocês, né? Que nós vivemos dentro da palavra de Deus. Então eu estou feliz de estar aqui, feliz com o pessoal daqui, né? Que abriu espaço para nós. O culto era para ter sido semana passada, que é na terceira semana, mas infelizmente tinha gente locado já mais para trás, né? Tinham feito a locação e aí não deu para a gente vir, por isso a gente veio nessa. Mas a princípio nós vamos estar aqui toda a terceira semana, com a exceção, né? A quarta, né, semana agora, né? Porque tem uma pessoa que alugou uns dias, mas depois nós vamos acertando aí, não tem problema. Então na quarta semana, por enquanto, vai ser a quarta semana, tá? Do mês a gente vai estar aqui. Então a gente não está marcando cultos aleatórios. Nós vamos estar aqui toda quarta semana. Você já pode se programar para vir, né? Daí quando você quiser convidar alguém para trazer, você já pode, que você sabe o dia já que vai ter. Então contou a primeira semana, segunda, terceira, quarta semana, quarta-feira a gente vai estar aqui. Só não vem se Jesus não quiser, né? Daí chove, enche a ponte ali, a gente não passa, né? Mas se não, né? Se vacilar a gente vem de barco ainda, né? Porque nós somos persistentes, né? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E verso também de número 1, por favor. Glória a Deus e aleluia. Se você está sem a Bíblia, você vai acompanhar aqui, tá? O Gabrielzinho está colocando aqui, você vai acompanhar aqui conosco. Mas sempre que puder, traga a tua Bíblia, tá? Não tenha preguiça de andar com a tua Bíblia. Pode ser no aplicativo do teu telefone, não tem problema. No tablet, como você quiser. É importante a gente ter o hábito de ler a nossa Bíblia. É importante, tá? Se você não tem uma Bíblia e quer uma de presente, lá atrás naquela mesa tem algumas Bíblias. Todas elas são para as pessoas que não têm e querem uma de presente. De repente você está com dificuldade, não pode comprar, quer ganhar uma Bíblia, é só você ir lá pedir para o irmão, ele vai te dar. Vai te dar, né? Você sabe que aqui a gente não vende nada, né? Se eu tenho, nós damos. Nós não temos, nós sentamos e choramos abraçado todo mundo, né? Não é assim? Nós temos, daí a gente traz e você pode ter uma também. Eu vou ler o texto do livro de Atos, capítulo 1, verso 1, e ele diz assim, ó. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. 4.
e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouviste, disse Jesus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça, por favor, nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa, Senhor, possa estar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor possa enviar uma legião de anjos de fogo, colocando eles ao redor desse lugar para nos guardar, nos proteger em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê nessa noite o entendimento, o discernimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebranta, Senhor, os nossos corações para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Atos, ele conta, a história dos apóstolos. Existe uma linha teológica que diz que o Novo Testamento começa aqui. Porque Jesus veio judeu, viveu o judaísmo, cumpriu a lei, e quando Jesus morreu, acabou a lei, quando ele ressuscitou, começa a graça. Amém? Mas é uma linha teológica, não é o que a Bíblia diz. Então, tem muita gente que pensa muita coisa, mas nem todo o pensamento provém de Deus. Tá? Quando você abrir a tua Bíblia no Novo Testamento, primeira página, Evangelho de Mateus, capítulo 1, se você voltar uma página, tem uma página branca. Você já percebeu isso na sua Bíblia? Totalmente em branco. Ela tem um significado, essa página em branco. Ela simboliza que acabou a velha aliança e começou a nova. Segundo a história, ou a própria palavra de Deus, quando acaba o último livro do profeta no Velho Testamento, até que se inicia Mateus capítulo 1, demorou 400 anos. Amém? Esses 400 anos são conhecidos como período de silêncio, ou num crentez céu de bronze, o tempo do céu de bronze. Por que céu de bronze, irmão? Do que o sino é feito? Por quê? Porque esse metal ele retine o som. Ele dá aquela vibração, né? Tom, por causa do bronze. Se for de ferro, ele não faz isso, porque ele não vibra, né? Então, de bronze por quê? Porque segundo os historiadores, a oração do povo subia, batia no céu e voltava. Porque, segundo os historiadores, Deus não ouvia a oração deles durante esse período. Foi um período onde ninguém falou nada, ninguém fez nada. A gente não pode afirmar absolutamente nada, porque ninguém estava lá, ninguém viu e ninguém sabe. Então, isso são só hipóteses teológicas que eu estou trazendo para você para iniciar a conversa que nós vamos ter aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Sim ou não? Não. Não sabe. Não tem autor conhecido o livro de Atos. Nós supomos que tenha sido Lucas. Supomos, mas não podemos afirmar historicamente. Ok? A não ser por um versículo que traz a gente no capítulo 1 e verso 1, quando ele fala de quem? Teófilo. Quem era Teófilo? Teófilo era o mestre do Lucas. Teófilo era o mestre do Lucas. A gente estudando história aprende isso. Então,
Quando se entende isso, a gente vê que Lucas, que não era crente, ele era um gentil, Lucas era um médico, e Lucas só se converteu lá na frente, eu acho que é 15 de Atos, eu não me lembro bem onde está lá na frente, eu não lembro agora, me perdoe, quando ele fala sobre Eutico. Uma passagem bem conhecida, você podia ver, né, Tiago, onde é que está? Qual é o capítulo, o versículo que ele fala sobre a morte do Eutico, por favor, que é ali, naquele texto onde o doutor Lucas se converteu a Cristo. Então, ele escreveu o Evangelho de Lucas sem ser devoto de Jesus Cristo. Ele era judeu só. É uma coisa interessante, você nota isso na escrita. Então, quando você lê o Evangelho de Lucas e você lê o livro de Atos, você percebe que a escrita é a mesma, né? Se utiliza das mesmas palavras, então a gente identifica como tendo sido escrita pelo doutor, que é assim que ele é conhecido, Lucas, porque ele era um médico e ele não era, então, um apóstolo, um mestre, um pastor. Não, ele era médico, né? E ele caminhava. Quando o apóstolo Paulo, muito mais para frente, daqui a pouco o Tiago vai achar ali onde está escrito, que eu não sei também, não me lembro agora. Paulo foi num determinado lugar e começou, era um prédio, tinha 3 andares. Aqui, ó. E estando, Atos 29. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado. A Bíblia diz que Paulo começou a pregar de tarde. E já ia alta madrugada, tem gente que reclama do culto de 1 hora, né? Já fazia umas 7 horas que o Paulo estava pregando. E o Eutico dormiu, ele estava sentado na janela, no 3º andar, e caiu lá de cima e morreu. A Bíblia diz que ele fez o quê? Morreu. Mas se você continuar lendo o texto, e a gente pode continuar, põe o próximo aí, Tiago, o 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse, não vos perturbeis que a sua alma nele. E o 11, e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Então Paulo orou e Eutico ressuscitou. Foi aí que Lucas se converteu. Aí a gente sai um pouquinho da Bíblia e entra na história, né? Os historiadores falam isso. Porque Lucas, quando o Eutico caiu, quem que correu para socorrer ele? O médico. O médico. Quando a gente faz evento fora da cidade, a gente tem sempre o médico. Vai a irmã Neuci, né? Vocês já conhecem, que é prima da pastora, primo do pastor, que mora lá agora não mora mais na minha casa, mora na casa dela. Mas enfim, está sempre conosco. Ela é enfermeira de SAMU. Aposentou-se, então ela cuida, faz esse troço aí. Então, quando alguém passa mal, desmaia e tal, a irmã Neuci que faz atendimento. Se a pessoa morrer, quem que vai lá orar? Se você morrer, você vai descobrir. Né? Então, o cara foi lá e falou, ó, já era, morreu. Quem foi lá? O Lucas. Aí vem o Paulo e fala, dá licença? Dá licença. Pegou nele, deu um abraço, orou pelo cara e falou, não se preocupe, que ele não morreu não, ele está vivo. Daí o Paulo sai, daqui a pouco o Eutico levanta. O Lucas olha, reconhece o poder de Deus e se converte a Cristo. A história da conversão dele é essa. Estou te contando a história. Então, pode voltar lá, Tiago, no 1, por favor. Então, quando isso aconteceu, já é para frente. Né? Adiantado na história, né? Vamos colocar assim. Então, a gente sabe que os textos de Lucas, eles são escritos presencialmente. Então, a gente chama de livros testemunhais, porque ele testemunhou e foi escrevendo. Diferente de outros livros, né? Por exemplo, onde eles iam, aqui de Atos, né? O Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas veio depois e ele ia conversando com as pessoas que viram e iam escrevendo. Por isso é diferente um evangelho do outro.
João estava lá, Mateus estava lá, Marcos estava lá, mas o de Lucas é testemunhal. Então, fica um pouco diferente a mesma história, porque é contada por pessoas diferentes. É só isso, mas é a mesma história. Né? Então, quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê, fiz o primeiro tratado. O que é o primeiro tratado? Evangelho de Lucas. Tá? Então, ele fiz o primeiro tratado. Ele está dizendo, escrevi o Evangelho de Lucas. É Lucas que está falando esse aqui. Aí ele põe uma vírgula e diz assim, ó Teófilo, se referindo ao seu professor. Tá? Então, acerca de tudo que Jesus... Então ele escreveu o Evangelho de Lucas a respeito de tudo que Jesus fez no começo. Veja que interessante, porque talvez você tenha lido um monte de vezes isso aqui e nunca entendeu. E eu estou te explicando hoje. A maioria das pessoas não ensina isso, não explica porque não sabe. Né? Não sabe. É muito raso, não sabe. Então estou explicando para você. E não só a fazer, mas a ensinar. O verso 2 ele diz assim, ó, até o dia em que fui recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, ele está se referindo a Jesus Cristo e está dizendo até o dia que ele foi recebido em cima. Aonde é em cima? No. Jesus foi recebido aonde? No. Por quê? Você tem que saber isso. Isso é nosso rito de fé. Por quê? Porque Jesus ascendeu aos céus quando chegou o seu tempo. A Bíblia diz, no livro de Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 8, do verso 30 para frente, que Jesus, ele está onde? Sentado à direita de Deus, intercedendo por, que ele é nosso intercessor. No verso 20, fala do Espírito Santo, que intercede por nós até mesmo com gemidos inexprimíveis. Então, qual é o primeiro intercessor que nós temos? O Espírito Santo de Deus. E o segundo? Temos o terceiro? Não. Não tem o terceiro. Os homens querem criar vários, né? Mas não tem. Tá? Então, nós temos dois intercessores na Bíblia. Primeiro, o Espírito Santo. E segundo, o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Então, Jesus, ele veio, cumpriu o seu tempo, cumpriu a sua missão, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, andou na terra por 40 dias, foi visto por centenas de milhares de pessoas, e depois chegou o momento, nós vamos ler isso aqui, que Jesus é elevado aos altos céus. E ele está onde? Mas então Jesus não está andando aqui na terra, na igreja, não faz isso? Sim ou não? Não. Claro que não. Quem é que está aqui então, se não é Jesus? O Espírito Santo de Deus. Ele disse, eu vou para junto do meu Pai, mas eu vos deixarei o meu, e ele permanecerá convosco até o final dos... Então, quem é que está aqui conosco? É Jesus, o Espírito. Agora, a gente precisa entender o seguinte, Jesus, ele é o filho de... Se ele quiser vir, ele não vem? Então, você não pode falar que ele não pode vir. Se ele quiser, ele vem, porque você não manda nele. Se ele falar, hoje eu vou lá no culto em Blumenau, ele pode? Ô, Jesus, seja bem-vindo. Tem café quente, aliás, se o senhor quiser, tem ali. Se ele quiser, ele vem, irmão. Tomar um café? Não pode? Pode. Né? Então, o que a gente precisa aprender como igreja? A gente não dá ordem para Jesus. Amém? Então, a gente sabe que Jesus está no céu, nós sabemos que quem opera no meio da congregação do povo na terra é o Espírito Santo de Deus, porém, se o Senhor quiser descer na terra e vir aqui, ele vem, porque ele é Deus, e você não tem nada com isso. Amém? Então, veja como a gente vai caminhando e a gente vai aprendendo e ouvindo coisas que a gente nunca ouviu na igreja. Mas a gente precisa aprender esses conceitos. Eu faço sempre questão de, quando tiver oportunidade, ensinar isso para todo mundo, para que todo mundo entenda ter intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você conhece essa pessoa, sim ou não? Você sabe o que ela come, não é?
Você sabe se ela solta bufa ou não solta? Quando você está namorando, você sabe se a sua namorada solta bufa? Não. Por quê? Porque ela não é louca de fazer isso perto de você? Nem você já pensou você ter um namorado e o cara fala, peraí, faz isso? Mas depois que casa, faz ou não faz? Ah, aí, ó. Viu? Cuidado que depois vocês vão, né? Por que que faz depois? Porque tem o quê? Intimidade. Então, quem é íntimo conhece a pessoa muito. Então, quando você é íntimo de Jesus, você passa a conhecer Ele muito. Você sabe o que Ele faz, o que Ele gosta, onde Ele vai. Por quê? Porque você é íntimo dEle, irmão. Você conhece o Espírito Santo quando você é íntimo dEle. Mas como é que você consegue ser íntimo do Espírito Santo, irmão? Como é que você consegue andar na presença do Espírito Santo? Quando você não anda de qualquer jeito. Vou fazer uma pergunta para as gurias. Você tá solteirona ou quer casar? É uma pergunta. Você está solteirona ou você quer casar? Certo? Aí você, para arrumar um marido, você vai aonde? Você vai no baile? Alternativa A. Você vai no carnaval? Alternativa B. Você vai numa zona de baixo meretrício? Alternativa C. Você vai no jogo do Corinthians? Alternativa D. Ou alternativa A, 2 mais, você vai na igreja. O que você prefere? Você vai arrumar um marido crente aonde? No baile? Na festa? Quer casar com um gaúcho, você tem que ir para onde? Quer casar com um curitibano chato, você vai aonde? Porque curitibano é chato, você já sabe dizer, né? Gaúcho é gente boa, mas curitibano é um saco. É. Catarina também é gente boa. Eu não estou aqui puxando o saco de vocês, estou falando a verdade. Eu falo, cara, se você... Pô, a galera de fora de outros lugares, né? Você vai para São Paulo é um lugar diferente do que a gente está acostumado. Muito diferente. O costume das pessoas, a educação das pessoas, né? É muito diferente daqui, vocês não tenham dúvida nenhuma. Se você nunca foi, quando você for começar a conviver com as pessoas, é um choque cultural, é de verdade que eu estou te falando. A gente aqui no Sul mora em outro país. É outra coisa. Né? E se você for para outros lugares, eu amo o povo de São Paulo, Rio de Janeiro, você sabe que o pastor tem ovelha no Brasil inteiro, né? Amo o meu povo, São Paulo, Minas Gerais, pessoal do Goiás. O povo extraordinário, mas é muito diferente de vocês. Muito diferente. Não é só na cor da pele, não. Que aqui todo mundo é branquinho porque não toma sol, né? É verdade, porque se a gente tomasse sol, a gente também era moreno. Mas a gente não toma sol, nós somos mais branquinho. Né? E aqui é diferente, a cultura é diferente. Né? Então, quando você quer conhecer Jesus, você quer ter intimidade com Jesus, você não vai para o baile para receber isso. Você vai para o teu quarto orar. Na tua sala, você vai orar com Jesus. Você não vai, né? Você vai santificar a sua vida. Para você ter um relacionamento com Jesus, você vai aonde Jesus está. Você vai falar para mim, mas Jesus está em todo lugar. Não está, não. Não está, não. Não. Isso é uma mentira gospel. Não está. Né? Então, quando você observa um hino, por exemplo, uma música dessa que você cantou aqui. Você cantou essa terceira música aí. Quem sabe como que é o nome dela? João 20. A letra dela fala do quê? Da Bíblia. Ele conta a história da Bíblia. Não arrepia você quando está tocando, não te dá uma coisa assim? Sim ou não? Agora, se estivesse tocando assim, e quando eu subir no palco e você lá embaixo, Deus vai me exaltar, vai humilhar você. A minha vitória tem sabor de mel. Isso é um hino de Jesus? Sim ou não? Não, irmão.
Mas você canta. Como você canta um Sunday, Bloody Sunday. É a mesma coisa. Só que o YouTube é melhor. É a minha opinião. Porque ele é uma música secular, que não exalta Deus, não adora Deus, não demonstra Jesus. Ele fala do homem vencendo o homem. Ele fala de pessoas humilhadas que estão sendo exaltadas. Ele não está adorando a Jesus Cristo. Não está. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que quando Jesus está no céu, ele ouve um coral de anjos. E o que os anjos estão cantando lá no céu? Santo, santo, santo. Não é isso? Por que ele está falando santo, santo, santo? Porque ele está exaltando a Deus. Agora, se estivesse cantando lindo, 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 está exaltando o pastor. É brincadeira. É diferente, irmão. Então, se você quer se aproximar de Jesus, você precisa fazer o quê? Primeiro lugar, se adequar à palavra de Deus. É a primeira coisa que você tem que fazer. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão através de... Jesus é a... No princípio era o verbo, e o verbo se fez, e a carne era... Então o verbo é Cristo, a Bíblia é a palavra de Deus. Então para você estar em Cristo, você precisa estar vivendo a palavra de Deus. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Então se a Bíblia diz que você andar de chinelo de dedo é pecado, você não pode andar de chinelo de dedo. Mas se a Bíblia não diz que andar de chinelo de dedo é pecado, então você pode andar de chinelo de dedo. E você pode escolher qual chinelo você quiser, havaiana, baiana, qualquer uma, não importa. A Bíblia diz que você pode. Jesus, aliás, andava de sandália. Não esquece disso. Jesus não usava mocassim. Jesus não usava sapato de couro, né? Jesus não usava Nike de molinha. Não usava essas coisas. Jesus andava de sandália. Então, se você quiser andar segundo Jesus, você tem que andar de sandália. Amém? Por quê? Nós somos imitadores de... você já está pegando a linha de raciocínio. Nós somos imitadores de Cristo. E nós temos que viver como Jesus Cristo viveu. Sim ou não? Então vai ter dias que você vai pegar o chicote e dar nas costas de todo mundo? Sim ou não? Jesus não fez isso? O cara mereceu ou não? Agora, se eu pegar um chicote e sair dando nas costas dos caras que estão vendendo Bíblia, CD, DVD, curso, pegar um chicote e sair dando nas costas dos caras, eles vão falar o quê de mim? Pastor está endemoniado. Quebrou tudo lá do lado de fora da igreja. Não vai falar isso? Mas não foi isso que Jesus fez? Derrubou todas as mesas, quebrou todas as coisas, bateu com o chicote em todo mundo e disse, a casa do meu pai não é casa de... Então, para você estar numa igreja onde Jesus está, ela não pode vender, porque senão ela não é a casa de Deus. Veja como é simples a Bíblia. A Bíblia é simples, irmão. Hoje está frio, já pensou acabar o culto? Falou, irmão, depois eu fiz ali uma... O que vocês gostam de comer? Polenta com frango? Vocês são italianada aqui ou é alemãozada? Alemãozada, né? Estou acostumado lá com Nova Trento, lá é polenta branca, né, com polenta. Tem até uns irmãos que falam, quando você pegar o ônibus, você saber que você está em Nova Trento, é só encontrar o vomitado de polenta branca. Vai dizer que você nunca vomitou no ônibus, irmão. Tá fazendo... Você nunca vomitou no ônibus. Ah, irmão, para. Eu era o maior vomitão, eu vomitava nas costas do motorista. Eu era... Você sabe que quando a gente era criança pobre, a gente era doente e ninguém sabia, né? Entrava no ônibus, eu vomitava. É pequenininho. Daí meu pai colocava um jornal aqui. Fazia isso com vocês também? Que o jornal deixa frio, a barriga não deixava esquentar. Meu pai colocava um jornal para não vomitar. E fazia a gente segurar naquele cano atrás do motorista, que você ia olhando para frente para não vomitar, né? De repente você... nas costas do motorista. Eu fiz isso muitas vezes. Mas eu era, né? Eu lembro dessas coisas, né? Tem coisa que a gente devia esquecer, mas a gente lembra, né? Então você não pode apontar o dedo
para pessoas que fazem coisas que você também faz. Eu estou te pregando o evangelho e te dando lições simples de comportamento. Se você vomitou, como é que você vai apontar o dedo para quem vomita? Você não pode. Pode? Porque senão você tem 2 pesos e uma... E nós não podemos, isso é balança fraudulenta, está errado. Veja como os conceitos de Deus eles são simples na nossa vida. A gente está falando de um texto que trata sobre a responsabilidade de ser testemunha de Jesus Cristo. Esse texto trata sobre isso. Jesus disse: vão e sejam minhas testemunhas. Então, ser testemunha de Jesus Cristo implica de maneira direta em viver da maneira que ele viveu, em falar da maneira que ele falou, em se comportar da maneira que Jesus se comportou. Então, dentro da igreja, nos cultos que Jesus fazia, quantos hinos se cantava? Quantos? 1. Então, se você for na igreja e tiver 1 hora de louvor, é um culto que Jesus fazia? Sim ou não? Não. Eu acho que 3 é muito já, mas tá bom. Foi obrigado, né? Mas tá, 3 tá bom. É muito. Jesus só cantava 1. E quem cantava era Jesus. Você já parou para prestar atenção que quando Jesus fazia culto, a gente está lendo a Bíblia. Não tinha ninguém cantando louvor. Vocês perceberam isso aí? Vocês não perceberam? Quem que era dos apóstolos, dos 12, que era ministro de louvor? Quem era? Aí não tem ministro de louvor na Bíblia? Não! Mas como é que tem na igreja, então? Não, esse... Não baixa o nível, bispo. Dança profética vai baixar o nível da nossa mensagem. Deixa ela para o lado. Né? Então... Se não existe ministro de louvor, não sei vocês, mas ser pastor é difícil, viu, gente? Eu vou falar isso para vocês. Não é fácil ser pastor. Sério, não é fácil. Né? Porque os irmãos vêm para a igreja e falam assim: ó, pastor, eu estou ouvindo de outro ministério. E os irmãos lá não estão contentes, vão sair e tal. Só que todo mundo canta, e daí a gente tem o ministério de louvor. E daí, como é que é o ministério de louvor da sua igreja? Eu falo: irmão, aqui não tem isso aí, não. Não? Eu falei: não. Mas como é que vocês fazem para louvar? Eu falei: a gente põe umas músicas lá, todo mundo fica de pé e canta junto. Lá todo mundo tem ministério de louvor. Todo mundo adora junto, canta junto, chora junto, grita junto. Se errar, erra junto, tá todo mundo junto, irmão. Uma boca só. Só uma boca. Ah, puxa, mas então acho que eu não vou poder vir porque o meu ministério fica lá na frente fazendo assim, ó. Tem gente que vai ficar bravo comigo, mas essa é a verdade. E se o evangelho deixa você bravo, o problema é seu. Porque você deixa Jesus bravo quando você faz essas coisas na igreja que não estão contidas na palavra de Deus. A tradução da palavra adoração, aqueles que adoram a Deus, você sabe o que está na Bíblia isso? Está na Bíblia. O que é fazer a tua obra? Obedecer a minha palavra. Só isso. Então, o que é que a Bíblia diz que eu e você temos que fazer, irmão? Para nos achegarmos, eu estou na mesma conversa, para a gente se achegar a Deus. Ele diz: se achegue a mim e eu me achegarei a... Então, para você se achegar a Deus, você deve buscar uma coisa, porque a Bíblia diz que sem essa coisa jamais você vai conhecer a Deus. O que é? A santidade. Ele disse: sede santo como eu sou santo, e santificai-vos todos os dias, porque sem a tal jamais verá a... Então, sem santidade, você nunca vai ver a Deus. Mas aí, as pessoas empurram goela abaixo de todo mundo um conceito de santidade que não é o bíblico. Para você ser santo, você não pode ouvir música do mundo. Para você ser santo, você não pode beber. Se eu esquecer alguma coisa, vocês podem me lembrar. Para você ser santo, você não pode usar calça.
Para você ser santo, você não pode ter barba. Para você ser santo, você não pode namorar. Não pode dar beijo na boca, não pode. Mas eu pergunto para você, isso está escrito na Bíblia? Sim ou não? Não. Você sabia que quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, quando a gente faz a Santa Ceia, e ali quando você está pregando a Santa Ceia, ele diz assim que a gente não pode participar da Santa Ceia indignamente, certo? Daí a gente aprendeu na igreja que indignamente é o quê? É quem não é dizimista? Sim ou não? Nós aprendemos na igreja isso, sim ou não? Sim, quem não é dizimista. Segundo, quem não é casado e vive junto, não pode. Quem é divorciado, quem namora dá beijo na boca. O que mais? Tem mais coisa, mas vamos ficar com essas 4 aí. Mas se eu falar para você, tem que ser batizado. Não pode fumar. Não pode beber. Ser membro é ser dizimista, batizado é ser membro da igreja. Mas, e se eu falar para você que a palavra, no grego, ela significa aquele que não crê? O que você me fala? Indigno é aquele que não crê. Se eu falar isso para você, o que você me diz? Eu estou falando do grego, porque o texto, o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, que aliás é o livro mais antigo do Novo Testamento, foi o primeiro a ser escrito em 32 depois de Jesus. É o primeiro. O texto no grego, quando você busca a Bíblia interlinear, onde vem no grego e traduzido já, né, do ladinho ali em português, ele ensina a gente que você não precisa fazer curso de grego para você aprender o evangelho, né? É só você comprar uma ferramenta adequada que você vai ter acesso a essa informação. Então, indigno, a tradução correta no grego original é aquele que não crê. Não participe da ceia se você não crê em Cristo. O texto original é esse. Então, toda essa carga, esse resto de coisa, de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, é mentira. E você está sendo enganado a tua vida inteira, como eu fui enganado minha vida inteira. Eu só descobri isso quando eu comecei a ler a Bíblia. E aí, João disse, conhecerás a verdade, e a verdade vos... A verdade liberta você da... Mentira, irmão. Mentira. Então, nós aprendemos a palavra de Deus e nós vamos sendo libertos das mentiras religiosas. Em 1954, tem uma encíclica papal. O que é uma encíclica papal? É uma ordem que o Papa dá, que deve ser distribuída em todas as igrejas do mundo inteiro e deve ser seguida por todos os membros da Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo que nenhum, veja, 1954 ou 2, mas eu acho que é 4, nenhuma pessoa deveria ser aconselhada a ler a Bíblia, pois todos aqueles que leem a Bíblia ficam loucos. Está lá, é documentado isso. E daí vira crente. É verdade, gente, é verdade. Vocês acham que eu estou zoando, mas é verdade. Vocês têm que aprender. Quando o pastor está de zoeira, quando está falando sério. Estou falando sério agora. É verdade, está escrito, está na história isso. Isso é um documento. Porque quem lê a Bíblia fica louco. E aí você começa a falar língua que ninguém entende. Você começa a querer coisa que ninguém quer. Você começa a fazer coisa que ninguém faz. E quando você começa a fazer essas coisas, você começa a se aproximar de Deus. E Deus começa a se aproximar de você. Se vos achegai a mim, e eu me achegarei a vós. Então a gente vai se achegando a Deus. E esse chegar perto do Senhor faz com que a gente tenha vontade de orar, faz com que a gente tenha vontade de ler a Bíblia, faz com que a gente tenha vontade de se aproximar de Jesus Cristo, e aí de repente a gente começa a ter sonhos, não é? E daí tem uns irmãos que têm sonho que estão grávidos. Quem já sonhou que estava grávida? Eu não estou falando que você vai ter bebê, é um simbolismo, tá? Por favor, mas se quiser eu posso orar, caso você queira. É só as meninas. A menina não dá filho, você já sabe, né? Isso é mentira do Satanás, assim, né? É mentira, não dá. Só as gurias. Tá? Então,
Você sonhou que estava lá grávida, as meninas sonhou que estava lá grávida. Ai, meu Deus, né? Depende do tamanho da tua barriga, você sabe quantos meses você está e quanto tempo falta para nascer, sim ou não? Então Jesus está te dando uma relação de tempo sobre algo que você já recebeu, está dentro de você, é um embrião, mas ele vai se transformar numa criança e nascerá. Dando para você uma o quê? Responsabilidade para o resto da sua vida. Jesus está falando para você que ele te deu um ministério, o ministério está dentro de você, ele está sendo formado, ele está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, e quando ele vir para fora, ele se transformará em algo extraordinário, de quem você terá que ter muito cuidado, alimentando no princípio com um leitinho materno, devagarzinho, e é assim que você faz com o teu ministério. No começo você vai orando devagarzinho, vai jejuando um pouquinho, vai lendo a Bíblia aos pouquinhos, vai adquirindo conhecimento, vai crescendo no conhecimento, vai crescendo na graça, vai melhorando, vai mudando, vai saindo de perto daquelas amizades que não valem absolutamente nada, né? Você vai começando a selecionar a tua vida, você vai mudando os lugares aonde você vai, com quem você conversa, o que você faz, nas páginas que você entra, nos lugares que, né? Você vai mudando. E assim o seu ministério, aquilo que você ganhou de Jesus, ele vai se fortalecendo, crescendo, e quando você vê, ele se torna em algo grande, forte, que pega você no colo e sai correndo. Você já pensou, mamãe, 1,50 m, 55, tem um filho, quando o cara faz 16 anos, ele está com 1,90 m, 110 kg. E hoje as crianças estão tudo uns elefantes, né? Nosso tempo a gente era tudo mirrado, porque não comia, né? Aí só comia polenta com leite. Ou não é? Sábado eu comi polenta com leite. E quanto tempo que eu não comi isso? E goiabada. Quem já comeu isso aí? Isso é coisa italiana, não é de alemão. Né? Polenta branca, fubá branco, leite da vaca, né? Da vaca, mas é o da vaca, eu quero dizer que não é o envasado, né? É o da vaca lá do balde. Leite da vaca, com goiabada ou marmelada cortado pequenininha para você. Glória. Aleluia. Já está dando água na minha boca aqui de novo. Já. Ou quando não tem polenta, é com farinha de milho branca, de biju. Você já tem as manhas, né? Já sabe. Se é que a gente tem criança, era nosso doce. Né? Não tinha grana para ir sair nos lugares. Como é que comia essas coisas aí? Daí a gente era tudo assim, né? É. Eu quando cheguei no exército com 18 anos, corria 20 quilômetros todo dia. O meu TAF fazia 110 flexões em 2 minutos. Pesava 103,8 quilos. E era magro igual uma tábua. Agora eu estou mais ou menos, né? Mas já foi melhor. Uma vez eu fui numa... Como é que é a moça que cuida das coisas que a gente come? Nutricionista. Eu fiz cirurgia bariátrica, né? E daí ela falou assim, ó, o senhor pela sua altura vai ter que ficar com 70 quilos. Aí eu disse para ela, pega uma motosserra e corta aqui, ó. Ela fez assim, eu falei, vou mostrar uma foto para a senhora. Peguei uma foto quando eu estava no exército. Magérrimo, né? Eu falei, olha aqui. Eu falei, sabe quantos quilos tinha aqui? Ela falou, quanto? 106. 18 anos. Eu falei, como é que eu vou ficar com 70? A senhora pode me explicar? Quem me segue há muito tempo, lembra quando eu fiz a cirurgia que eu fiquei bem magrinho, que eu fiquei a cara de doente, que andava assim? Né? Fiquei esturricado. Eu estava com 104 quilos. Irmão, a última vez que eu lembro que meu peso tinha 2 dígitos, acho que foi quando eu nasci só. A gente é criado na polenta é forte, né, irmão? Cresceu forte já, né? Difícil achar um mirradinho. Os mirrados é o do Neston, né? Do Neston é mirradinho. Mas o da polenta é diferente. Então, nós carregamos a nossa mãe. O que eu estou dizendo com isso? Que o teu ministério vai levar você. Não é mais você que vai levar teu ministério. Quando o teu ministério crescer e ficar forte, ele vai carregar você. Porque aí você vai dizer assim, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Teu ministério está carregando você. Teu ministério está levando você. Chega sábado de noite, está todo mundo tomando banho, se empetecando para sair, você está pondo uma bota, uma touca. Onde você vai? Vou para o monte.
Mas hoje é sábado, né? Então, é isso aí mesmo. É isso aí. Sábado é dia de ir pro monte. Passar a madrugada com Deus. Não existe a possibilidade de você crescer espiritualmente se você não tem intimidade com Deus. Jesus sobe no monte. Quinta-feira, sexta-feira ele seria crucificado. A Bíblia diz que ele está lá orando, chorando lágrimas de sangue, já desesperado. Aí ele levanta, vai ver os seus apóstolos. O que os caras estão fazendo? Dormindo, irmão. Dormindo. Aí Jesus olha para os caras e fala: cara, vocês não podem nem ficar 1 hora vigiando comigo. Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele: se fica 1 hora com Jesus? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Você fica? Ou você faz aquela oraçãozinha sem vergonha de 30 segundos? Jesus, obrigado, Jesus. Janta, né? Tomou banho, jantou, daí vai assistir a Netflix, daí fica assistindo aquela série abençoada. Assiste 1 capítulo, 2 capítulo, 3, aí não consegue parar. Quando vê, está entrando no quarto, fala: meu Deus, 00:30, amanhã tem que pular cedo para trabalhar. Daí desliga tudo, sai correndo, vai deitar, vou orar. Aí Jesus vai, escuta que eu vou profetizar. Jesus vai aparecer no teu quarto, olhar bem na tua cara e falar assim: você não consegue orar comigo nem 10 minutos. Hã? 10 minutos, rapaz. Não é 1 hora. E aí você quer ter intimidade com Jesus? Quer ser o santo de Deus? Sabe quando o irmão liga para você e diz: e aí, vaso santo de Deus, azulejo do banheiro celestial, espada do anjo. Hã? Dá um glória aí, vaso, que eu quero ver se cai uma trovoada aqui. Aleluia. Como, irmão, se você só dorme? Se você não tem tempo de orar, não tem tempo de consagrar sua vida, não tem tempo de se dedicar a Jesus Cristo, ao estudo da palavra, a leitura, pelo menos, da palavra de Deus. Buscai a santificação, sem a qual não poderá ver a Deus, irmão. Abrir mão das coisas não quer dizer que você não pode assistir o Netflix, que você não pode assistir o Prime, que você... Não é isso que a Bíblia está dizendo de santificar. Santificar é o que você tem que tirar um tempinho do teu dia para você bater um plá com Jesus, irmão. Um plá. Você acha que quando eu chego em casa, hoje eu vou chegar em casa acho que mais ou menos 1 hora da manhã. Mais ou menos, se a estrada deixar, mais ou menos 1 hora. Até eu arrumar minhas coisas e deitar é 1h30, 1h40 da manhã. Eu não consigo dormir se primeiro não for orar. Eu deito na minha cama, meus cachorros, minha galera, abraço todo mundo, dou beijo em todo mundo, apago a luz e vou orar. Mas eu já fiz culto de manhã, já fiz culto de noite, estou trabalhando o dia inteiro, falando de Jesus o dia inteiro, mas eu ainda não tive o meu momento de intimidade com Jesus. Eu não contei para Jesus como foi o meu dia. Ainda não pedi perdão para Jesus das coisas que eu fiz errado, daqui para frente, o que eu já orei hoje, mas não fiz ainda, tem que fazer. Eu não conversei com Jesus sobre as coisas que eu vou fazer amanhã. Como é que eu vou dormir, irmão? E a maioria das pessoas não consegue ver isso. E aí eles gostariam de ouvir a voz de Deus. Irmão, como é que você vai ouvir a voz de Deus se você nem conhece Ele? Como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não tem um particular com Jesus? Faz quanto tempo? Que não dá tempo. Eu sei que a nossa vida é difícil, é corrida, eu sei disso. A minha também é. Trabalho 12, 13, tem dias que eu trabalho. Hoje eu levantei 9 horas, acho, 10 para as 9. Eu vou chegar em casa 1h30 da manhã. Quantas horas dá de trabalho por dia, no meu dia? Mas eu chego em casa e ainda eu vou orar, irmão. Vou conversar com Jesus, vou bater um papo com Ele. Porque a gente precisa ter um tempo para Jesus. Nós precisamos ter um tempo para a nossa comunhão. Mesmo que você trabalhe bastante como eu, 12, 13 horas por dia, todo dia. Então, nós, observando o texto, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos,
pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então Jesus ele já subiu, ele já deixou os mandamentos para você e para mim. Amém? Ele já deixou a palavra de Deus e agora nós temos que pôr ela em prática. Olha o verso 3, diz assim, ó. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que, a respeito do reino de Deus. 4. E estando com eles, determinou-lhes, veja que ele não pediu, né? Ele não pediu, ele lhes determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que dele ouvimos. Então, por que as pessoas não recebem a promessa? Porque saem de Jerusalém. Jesus fala, cara, é o seguinte, você está orando, fez um voto, está buscando a Deus, esperando o seu milagre, e aí Jesus fala para você assim, ó, espera aí que eu vou te dar, beleza? Beleza. Daí o anjo desce com o milagre lá no lugar onde você falou com Jesus. Quando chega lá, a cadeira está vazia. E ele pergunta, cadê você? Vaso. Ah, eu cansei de esperar e fui embora. Ah, Jesus, já faz 20 anos que eu estou esperando, já abandonei, nem quero mais isso aí. Nossa, mas já faz uma semana que eu estou indo na igreja, minha vida não mudou. Algumas pessoas vêm conversar comigo e falam, pastor, eu não sei o que eu faço mais. Por quê, irmã? Não, porque já faz um ano que eu estou na igreja, a minha vida não rompe. Eu falo, irmã, tua vida não é um dique para romper. Falei, eu faz 20 anos que eu estou aqui e não estou vendo nada também. 20, você está um só, está chorando. 20, irmão. Teve 20 anos trabalhando para poder entrar numa loja e comprar uma roupa. 20! Porque durante todo esse período eu tinha as coisas que eu ganhava. 20 anos trabalhando para Jesus. Nunca cobrei nada de ninguém, nunca fiz nada. Quando comecei esta igreja, que esse ano vamos fazer 16 anos, eu saí do meu trabalho, porque eu sempre trabalhei a minha vida inteira. Sempre fui um bom profissional, bem remunerado. E um dia Jesus chegou para mim e falou, ó, cara, é o seguinte, agora você sai do teu trampo, claro que ele não falou assim, é eu que estou falando, sai do teu trampo, vai cuidar da minha igreja, que agora você é profeta, vai viver da viúva. 16 anos. Sabe quanto entrava de grana na igreja? R$500. Tudo bem, R$500 naquele tempo valia dinheiro, né? 350 era o aluguel do ponto, sobrava 150. Sabe quanto eu ganhava no meu emprego? R$3.500 por mês. Naquela época o salário mínimo acho que era 400 ou alguma coisa assim. Eu reclamei? Não. Não, tinha uma vida boa, estável, tranquila. E passei a viver de cesta básica. E nunca reclamei. Nunca reclamei. Já contei aqui testemunhos para vocês. Eu não estou falando isso para mover o coração de ninguém. De passar 30, quase 40 dias na minha casa sem ter carne, sem comer carne, porque não tinha dinheiro para comprar. Comia arroz, não tinha feijão. Quando tinha uma grana, comprava um hambúrguer ou 2, rachava e era o que a gente comia. E você nunca me viu a minha vida inteira pedindo dinheiro para ninguém, pedindo oferta, pedindo ajuda para o meu ministério. Nunca fiz isso. E pregava 2, 3 vezes por dia. Eu ia no culto, pregava de manhã numa igreja, de tarde na outra, de noite na outra. Pergunta quanto eu cobrava? Nada. Nunca cobrei nada de ninguém. 20 anos eu vivi assim, irmão. Dependendo da misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que quem sustenta o profeta é a viúva. E vocês têm que aprender isso. Quando o profeta Elias sai do deserto, depois de 3 anos, da beirada do rio, sustentado pelos corvos, Jesus fala para ele, agora você vai, que eu vou te levar na mesa do rei, você vai se fartar. É isso que a Bíblia diz? Não. Ele disse, vai lá na casa da viúva. Ele chega na casa da viúva, coitada dela. Coitada dela. Ele fala, você traz um bolinho para mim aí, uma água. Ele falou, como que eu vou te dar? Eu só tenho um restinho de farinha que dá para fazer só 2. Porque fazia 3 anos que não chovia, estava uma seca, 3 anos e meio, aliás. Uma seca miserável.
Não tinha verde, não tinha nada, não tinha comida, não tinha nada. Ela ia morrer. Ela falou, eu peguei 3 gravetinhos, 2 aqui, vou fazer um foguinho, vou fazer 2 bolinhos, um para mim e um para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Tem gente que acha que vem para Jesus e vai ficar rico, irmão. Vem para Jesus, Jesus vai te pagar 10 mil por mês. Vai fazer você andar de BMW. É isso aí que você pensa? Primeiro você tem que andar a pé, depois você tem que andar no jegue, depois no busão, depois no Fusca, depois no TL, e você vai subindo, irmão. À medida em que você vai ficando crente, Deus vai melhorando a bênção na tua vida. Aí você vai, aí a coisa vai melhorando, irmão. Mas demora, não é assim. Tem gente que acha que Deus é mágico, né? Que ele faz pirlim, pim, pim, tim. Pastor, ore por mim, pastor, porque eu estou sem nada em casa. Fala, irmãs, eu não vou nem orar. Você quer que eu te ajude? Eu posso mandar uma cesta para você te ajudar com alimento. Eu posso fazer isso. Você precisa, eu te ajudo. Não, eu quero só oração. Tá bom, eu oro. Mas essa pessoa precisa de uma ação. Quando eu não tinha comida na minha casa, durante esse período, sabe o que eu fazia? Eu ia orar. Eu ia orar, irmão. Eu me lembro uma madrugada, eu estava orando. Estava numa prova, Jesus amado, uma situação tão difícil. E eu orei de madrugada. Orei. E eu orava 4 horas, 5 horas. Era 5 minutos. Até amanhecer o dia de joelho, orando, chorando. E fui dormir. Quando eu acordei, umas 10 horas, às 10:30 da manhã, o Espírito Santo falou para mim, vai lá na cozinha. Eu estudava a Bíblia 8 a 9 horas por dia, todo dia. Eu li a Bíblia mais de 23 vezes. E eu ia lendo a Bíblia e ia escrevendo. Deus mandava, eu escrevia. Acabava um caderno universitário, jogava fora, escrevia outro. E assim eu fui muitos anos da minha vida fazendo isso todo dia. Eu ia procurar emprego, ninguém me dava emprego, irmão. E Jesus falava, não quero mais que você trabalhe para o homem, você vai trabalhar para mim. Eu não deixava eu sair, não deixava eu trabalhar. E eu falava, Jesus, mas a minha família está padecendo. Ele falou, pede para mim que eu te dou. Eu orava, pedia, e Jesus mandava uma pessoa, a pessoa pagava minha conta de luz, pagava minha conta de água, a outra me dava uma cesta básica. E assim eu vivi muitos anos da minha vida. Ganhava roupa, terno, gravata, tudo que eu tinha eu ganhava de presente. Nada eu comprava, porque eu não tinha dinheiro. Eu não podia ir na loja. Você sabe o que é ficar 20 anos sem você poder ir na loja comprar uma roupa? Você tem noção disso? Vai 20 anos, irmão. Não é 2, não. Sem nunca reclamar. Olhar para Deus de Jesus. Mas eu estou trabalhando, fazendo a tua obra. Não. Não. E quando eu orava, eu falava... Eu li uma vez o apóstolo Paulo falando sobre isso. E eu disse, Jesus, se tem uma coisa que eu vou levar para o céu como meu galardão é nunca ter pedido nada para ninguém. Nunca na minha vida. Eu vou morrer seco aqui, mas eu não vou pedir nada para ninguém. Se o Senhor quiser, o Senhor vai mandar a pessoa que vai me dar, mas eu não vou abrir minha boca. E aí o Senhor mandou eu pegar um caderno e fazer uma lista de compra. Eu faço isso até hoje, porque quem vai no mercado na minha casa sou eu. Agora eu não tenho tempo, mas eu sempre fiz. Sempre gostei. Eu não tinha paciência de ir no mercado com a pastora, porque ela demorava demais. Né? Que a pastora é daquela que pega coisa e fica... Eu não sei se toda mulher é assim, né? Mas a Shirley... Cara, eu sou assim, ó. Vambora. Então eu vou sozinho, porque eu não tenho paciência de esperar ela. Né? No mercado, não. E o Espírito Santo falou para mim, pega um caderno e faz uma lista. Irmão, eu vou contar uma coisa para você. Se você acreditar, você vai levar. Se você não acreditar, você não vai. Tem um anjo de Deus ali, ó. E ele está com um caderno na mão. E ele está anotando aquilo que você precisa. Isso você tem que ter fé para fazer a tua lista hoje. Ele está ali, ó. E Deus disse para mim, pega um caderno, pega uma caneta e faz uma lista de tudo que você precisa para a tua casa. Ele disse, mas capriche.
Eu escrevi 3 folhas de caderno, frente e verso. 3. Ele falou, arranca as folhas, eu arranquei. Ele falou, agora guarda no teu bolso. Eu guardei. Passou 30 minutos, irmão, diante de Deus. 30 minutos, um cara buzinou na porta da minha casa. Eu me lembro como se fosse hoje, era umas 11h30 da manhã, mais ou menos, eu estava sozinho em casa. E eu abri a janela para olhar quem que era. E era um carrinho. E eu saí no portão. E ele disse, seu irmão Sandro? Eu disse, sou eu. Ele disse, eu sou o irmão Jeremias. Eu falei, ô irmão. Aliás, perdão, Jerônimo, não é Jeremias, Jerônimo. Não é do profeta, é do padre, né? Eu sempre esqueço assim. Jerônimo. Eu falei, ô irmão, nunca vi na minha vida ele, o senhor de idade. Ele disse, eu estava na minha casa ontem de noite, eu moro, e ele começou a falar onde ele morava, o que ele fazia. E o anjo do Senhor veio na minha casa, mandou eu pegar um caderno e escrever uma lista de compra. E tudo que ele foi digitando, eu fui escrevendo. Aí eu falei para ele assim, quantas páginas deu o teu caderno? Ele disse, 3 folhas, frente e verso. E Jesus mandou eu trazer para você. Ele me deu o teu endereço, me falou o seu nome e mandou te entregar. O carro era um carro sedã. E ele estava com os bancos de trás abaixados e estava até a tampa de sacolas de supermercado. E Deus mostrou para mim, porque eu aprendi isso com Deus, que eu estou te ensinando. Jesus fez isso para me ensinar. Que eu dependo de Jesus Cristo. Eu trabalho para Jesus Cristo, eu obedeço a Jesus Cristo, eu faço a obra de Jesus Cristo. E eu dependo única e exclusivamente dele. Eu não dependo de mais ninguém. E quando Deus mover o coração de alguém para te abençoar, não deixe que aquela pessoa não seja abençoada por recusar a bênção que Deus vai mandar na sua vida. Porque Deus move o coração das pessoas para abençoar elas. Eu posso te contar um testemunho se você quiser. Eu comprei um trator para o sítio, 75 mil. Eu ainda não paguei porque o cara não trouxe, está meio enroladinho. E eu fiquei orando, falei, Jesus, mas eu vou 75 mil, mais um trator. O Senhor falou, compra, eu quero que você compre. Eu falei, tá bom. Falei, tá bom, Jesus, eu vou comprar. A gente achou o trator, conversamos com o dono e tal. O negócio ficou fechado verbalmente. Ainda só não trouxe, por isso a gente ainda não pagou, mas está tudo certinho. Acredito que essa semana agora ele chega. E um outro dia, irmão, você pode acreditar ou não no que eu estou te falando? O irmão mandou mensagem para mim e falou, pastor, eu quero agradecer, louvar a Deus pela tua vida. Eu estou enviando meu dízimo para a igreja, que eu recebi uma herança do meu pai. Eu não sei se você lembra, alguns dias atrás eu pedi para você orar, porque eram umas terras e eu precisava vender. E tem um monte de terra para vender naquele lugar e ninguém consegue vender, está muito difícil. Mas você orou naquele dia, no outro dia apareceu uma pessoa para comprar e me pagou à vista em dinheiro. E eu estou enviando o dízimo. Falei, irmã, eu vou mandar o comprovante, tá bom? Tá bom, vamos orar, vamos orar. Quando ela mandou o comprovante, 75 mil reais. Exatamente o valor que eu paguei no trator. 75 mil reais. Por que eu estou contando isso aqui para você? Porque eu quero que você aprenda que quando você está fazendo as coisas para Jesus, Jesus se responsabiliza por tudo que você faz. Quando você aprende a ter intimidade com Deus, você aprende a conversar com Deus, abrir o seu coração. Tem gente que não consegue chorar diante de Deus, irmão. Tem gente que não tem intimidade suficiente para chorar na presença de Jesus, porque está triste. Chorar na presença de Jesus porque não está satisfeito ou contente. Mas nós que somos íntimos, nós choramos uns diante dos outros. Nós quebrantamos o nosso coração na presença de Jesus Cristo. Permitimos que Jesus faça as coisas por nós. Porque nós não somos orgulhosos, presunçosos, arrogantes. Nós somos ovelhas humildes que dependem da presença e da ação do Espírito Santo de Deus.
quando você dobra o seu joelho e você conversa com Jesus dizendo: Deus, eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso que o Senhor me ajude. Porque eu sou teu filho e eu não vou sair fora pedindo para ninguém. Eu creio que o Senhor vai mover isso na minha vida. Se for da tua vontade, se o Senhor não quiser me dar também, está tudo bem. Eu vou continuar caminhando, me empenhando, me esforçando, fazendo do jeito que o Senhor deseja que eu faça. Sem problema, Jesus, para mim está tudo bem. Você lança a semente e espera o milagre. Lança a semente e espera o milagre. Isso é ser íntimo, isso é ser testemunha. Eu estou te dando aqui testemunho de Deus na minha vida. Se hoje você olha para a minha vida e eu sou uma pessoa próspera, e Deus abençoou a minha vida financeira imensamente com o meu trabalho, não só a nossa igreja é próspera, mas Deus me prosperou no meu trabalho, e me dá aquilo que eu quero, e eu posso fazer o que eu quiser. Quanto mais eu faço, mais o Senhor me abençoa. Foi porque um dia eu abri mão de tudo na minha vida para servir Jesus. E não pestanejei. E muitas vezes me chamaram, pessoas que eu conhecia, diziam: você agora é vagabundo, cara, você não trabalha. Fica com essa conversa de Deus, Deus, Deus. Que Deus, cara? Você acha que Deus vai dar comida para você? Você acha que Deus vai sustentar a tua filha? Quantas vezes eu ouvi isso? Larga esse troço de igreja, de pregar, de coisa. Olha aí, ó, você está passando necessidade, não tem nada para comer na tua casa. Anda de roupa velha, esse terno velho que você tem. Hoje eu posso ir no alfaiate e mandar fazer 12 ternos. Eu mandei fazer 12. Fui na loja, eu comprei 12 camisas do jeito que eu queria. Sabe por quê? Porque um dia eu fiz uma escolha. Um dia eu fiz uma escolha. E eu escolhi obedecer a Jesus. Eu escolhi fazer as coisas para Jesus. Eu escolhi andar com Jesus. Eu acredito que hoje você, caso queira, poderia fazer essa escolha também. Escolher seguir a Jesus. De novo eu vou salientar, o anjo está de pé lá atrás. Escolher seguir a Jesus, fazer por Jesus, andar com Jesus, abrir mão da sua vida por Jesus. Obedecer a Jesus. Não ser um religioso, não. Ser crente. Crente é quem crê. Crê e põe em prática a sua fé, vivendo os mistérios e os milagres de Deus. Nós, eu e você, buscamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, também como nosso provedor. E se você crê, o Senhor vai prover na tua vida todas as coisas. Todas as coisas. A Bíblia diz: existe alguma coisa difícil para Deus? Operando Deus, quem? Porque você não crê nisso. Porque você não consegue acreditar. Porque se você não crê, você não vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Se você não acreditar, a unção de Deus não vai se manifestar. E você precisa entender isso. E eu não estou aqui falando de dinheiro, não. Não. Eu não estou falando que você tem que dar para você receber, não. Não estou pregando isso para pedir oferta para você, não. Eu estou aqui te ensinando que você deveria ser dependente de Deus. E se a gente trabalha, eu trabalho pra caramba, irmão, muito. Trabalho pra caramba. Trabalho bastante, eu não reclamo do meu trabalho. Que além da igreja, eu tenho o meu trabalho. E eu trabalho pra caramba. E eu não estou reclamando, porque Jesus me abençoa muito no meu trabalho. Não estou reclamando. Eu estou dizendo que você vai ter que continuar trabalhando. Mas você tem duas opções. Você pode trabalhar sozinho, ou você pode trabalhar com Jesus ao seu lado. Com Jesus ao seu lado. Com o Espírito Santo te orientando, dizendo: faz isso. Você vai comprar um negócio, você fala: Jesus, onde é que eu vou comprar esse negócio? E aí Jesus fala: compra aquele ali, ó. Faz isso aqui. Investe aqui. O Espírito Santo é quem vai prosperar você, é quem vai te abençoar. É quem vai dirigir e direcionar a tua vida espiritual
a tua vida sentimental, a tua vida financeira e tudo o que você tem quando for comandado e dirigido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa entender e aprender a ser dependente de Deus, a viver na dependência de Deus, para que Deus possa abrir as portas, abrir as janelas do céu e derramar aí sim uma bênção tal, recalcada, sacudida, transbordante e sem medida. A Bíblia diz que uma viúva, seu marido era profeta, morreu. E ela foi ao profeta Eliseu e disse: Senhor, eu tenho dívidas, meu marido morreu, serviu ao Senhor, um homem santo, não deixou nada. Eu já vou encerrar, não deixou nada. Eu tenho dívidas e eles querem tomar os meus filhos para pagar as minhas dívidas. O que eu faço? Ele disse: vá para a tua casa. O que você tem na tua casa? Ela disse: um pouco de azeite. Ele falou: então vá aos seus vizinhos e empreste vasos vazios. E não pegue poucos. Escute isso, eu vou profetizar na tua vida. E não pegue poucos, pegue muitos. Leve para dentro da tua casa, tranque a porta, pegue o azeite que você tem e comece a derramar. E enquanto tiver um vaso vazio, o azeite estará sendo derramado. A Bíblia diz que ela começou com aquele pouco de azeite, ela virou e foi enchendo o vaso, encheu o primeiro, o segundo, terceiro, quinto, e o azeite não acabava. E ela foi enchendo os vasos, e o vaso só cessou quando acabou os vasos. Se ela tivesse tido mais fé, ela tinha enchido mais vasos. O Espírito de Deus está mandando dizer para você nessa noite: pegue mais vasos, porque Deus vai encher vasos nessa noite. Fica de pé que eu quero orar com você. Fica de pé. Glória. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhinhos, por favor. Senhor, eu já entreguei para a tua igreja tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vejo aqui muitos vasos emborcados, Senhor, que estão virados de cabeça para baixo. Mas eu creio que através dessa palavra nessa noite, o Senhor está trazendo uma palavra de restauração para cada um deles. E esses vasos serão agora desvirados. E agora, com a sua boca para cima, eles vão poder receber do céu e do Senhor aquilo que o Senhor enviou nessa noite para cada um deles. Meu Deus, eu vejo o teu anjo escrevendo, fazendo listas, porque tem crentes aqui que já estão na oração, Senhor, fazendo uma lista daquilo que eles precisam e buscam da tua parte. Eu vejo o teu anjo passando pela igreja e parando do lado de algumas pessoas e anotando a sua oração. Porque eu creio, Deus, que essa noite é noite de milagre, é noite em que o Senhor derrama do teu poder e do teu espírito sobre a tua igreja, e que eles estão recebendo da tua parte aquilo que o Senhor preparou para cada um deles nessa noite. Eu posso ver, Senhor, eu posso ver chaves aqui hoje sendo entregues na mão de algumas pessoas. Eu posso ver, Senhor, uma unção de prosperidade descendo sobre a vida de algumas pessoas. Eu vejo pessoas que estavam chorando, tristes, com uma carteira de trabalho na mão, fechada. Mas eu vejo ela se abrindo e sendo assinada. Eu vejo que o Senhor vai abrir porta de trabalho nessa noite. Para irmãos que estão buscando da tua parte, do Senhor. Eu vejo pessoas, Senhor, nessa noite, que têm o seu ventre seco, mulheres. Eu vejo esse ventre sendo lubrificado. E o Senhor restaurando a maternidade de muitas mulheres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu vejo homens que estão com sua próstata doente. Eu vejo esse azeite que desce curando próstata nessa noite. Eu vejo elas desinchando.
desinchando, desinchando. Porque o teu azeite está descendo onde tem um vaso. E está fazendo nessa noite milagre, prodígios e maravilhas. Eu vejo, Deus. Eu vejo uma mulher, Senhor, que tem um problema no seu ouvido. Eu acho que é do lado esquerdo. E eu vejo esse azeite descendo na sua bochecha, desinchando. Ela tem uma bola, está vermelho. E ela está com a sua mão sobre o seu rosto. E eu vejo essa bola se desmanchando. Desinchando e se desmanchando. Eu não sei onde ela está. Porque nós estamos com milhares de pessoas assistindo o nosso culto. Mas eu sei que o Senhor está tocando e nós vamos ver o testemunho. Aleluia. Eu vejo pessoas com problema nas suas cordas vocais. E esse azeite descendo e tocando cordas vocais. O Senhor restaurando voz. Eu vejo pessoas, Senhor, que ficaram com sequelas do Covid. E até hoje eles ainda têm isso. Atribuído às vacinas, eu não sei o que. Problemas nos pulmões. Eu vejo esse azeite descendo e tocando em pulmões. E os pulmões voltando a se expandir. Se expandir. Pulmões que estavam endurecidos, sendo restaurados hoje. Para a glória de Deus, alvéolos sendo restaurados. Restaurando a capacidade de respiração dessas pessoas. Laraiasui candarabachore candarabadai. Araçou de cantarabachu. Nebaia chole mandarabadai. Eu vejo uma pessoa, irmão, que tem um comércio, eu não sei o que é. Isso é um prédio antigo. Eu vejo essa pessoa parada na frente desse comércio, com a chave na mão, chorando. E você fez uma oração lá na frente, mostrando a chave para Deus e dizendo: Deus, se é da tua vontade, vai fechar. Mas se não é, tu vai fazer um milagre. Deus está mandando eu dizer para você que a tua oração chegou no céu. E eu vejo você com as suas mãos levantadas e um azeite descendo sobre a sua cabeça. E o Senhor dizendo: a porta que eu abro, ninguém fecha. Dabassou, decantarabachu, laramanaiassou. Espírito Santo, Espírito Santo, toca na tua igreja. Abençoa, Senhor, as famílias. Meu Deus, eu vejo Deus restaurando alianças de casamento. Eu vejo Deus restaurando relacionamentos que foram abalados por Satanás, que utilizou sentimentos e pensamentos para quebrar o seu sonho. E Deus está mandando eu dizer para você que o Senhor está restaurando os seus sonhos nessa noite. Deus está restaurando nessa noite. Deus está movendo corações nessa noite. Restaurando vidas, famílias, sonhos, esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido e amado Deus, eu te peço que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos. E que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, tome teu assento. Eu vou dar para você 2 minutinhos para você orar, pedir perdão do seu pecado, para a gente participar da Santa Ceia. Tá bom? Então você pode, por favor, sentadinho, de joelho, do jeitinho que você quiser. Faz a tua oração, pede perdão do teu pecado, para todos poderem participar da Santa Ceia do Senhor. 2 minutinhos, a gente já volta.
Amém, irmãos? Coloquem-se em pé, por favor, todos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse pão. Peço que ele venha agora simbolizar a tua carne. E quando nós, Deus, comermos dele, passemos a ter comunhão contigo, enquanto a igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, por favor. Quando você pegar o pãozinho, você segura que a gente vai comer todo mundo junto, tá? Todo mundo pegou o pãozinho? Faltou alguém? Tudo na mão? Segure ele assim. E disse o Senhor: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comei todos. Pode comer, por favor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero abençoar esse cálice, aqueles que estão em casa.
para que o Senhor possa derramar do céu uma gota do teu sangue sobre cada um que será bebido nessa noite. Eu te peço, Deus, que esse cálice venha agora simbolizar o teu sangue. E quando nós bebermos dele, passemos a ter plena comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, por favor. Glória a Deus. Todo mundo pegou o seu copinho, faltou para alguém? Tá tudo certinho aí? Segure ele assim. E disse o Senhor: esse é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Bebei todos. Beba, por favor. Glória a Deus. Pode se sentar. Vai passando os teus copinhos para a pessoa do lado, para ir para ficar todos na beiradinha. E aí os guris vão passar recolhendo aí os copinhos. Já vão passando, já vão recolhendo. Graças a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Amém. Todo mundo abençoado? Amém? Faltou o cachorro quente só, né?
Faltou o cachorro quente. Quem sabe na próxima, né? Quem sabe. A gente tava com vontade de comer cachorro quente, aí fizemos no sítio sábado, quando a gente foi orar no monte, né? Daí tinha 40 pessoas lá, né, que foram orar no monte, os obreiros. Aí fizeram uma bacia de cachorro quente, mas alguém teve a ideia de cortar vindo, né? Não foi eu. Quebrou um pouco o encanto, né? Tava com vontade, quebrou um pouco, encomendei o pão de massinha, tudo, né? Aí tá bom. Daí fizeram um vinagretezinho, porque o cachorro quente, você sabe, né? Que é maionese, mostarda, ketchup e um vinagrete só, né? Mais nada. E da hora que eu fui comer, tinha acabado o vinagrete. Tem que fazer outro, né? Fazer outro, com mais vinagrete. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se trouxeram. Daí você dá um sinalzinho assim com a sua mão, que os irmãos vão entregar um envelopinho para você. Só fica assim com a tua mão levantada, que não é para mim ver, é para os irmãos. Que daí eles vão entregar um envelopinho para você pôr a tua oferta. Se você quiser devolver o teu dízimo, você pode também. Pega o envelope do dízimo, devolve o teu dízimo aí. Ai, Jesus amado, idolatrado, salve, salve, te amo, te amo. E a tua bandeira tá limpinha já? Não? Não lavou a bandeira ainda? Não. Eu tinha uma bandeira no porta, na tampa do meu carro da frente assim. Eu comprei uma capa para colocar na frente com a bandeira do Brasil, né? Eu olhei essa semana, já tirei para mandar lavar já. Não sei você, né? Mas eu já tô me preparando aí. Já tô me preparando. Eu vi uma propaganda, fiquei com uma vontade, mas é que eu não tenho as moral de fazer, né? Uns americanos no deserto com uma Dodge Ram, andando com a bandeira americana. Vocês viram o vídeo? Que coisa linda, né? Eu já tenho caminhonete, falta a bandeira só, né? Aquele troço para pendurar lá, grande pra caramba, né? Fiquei olhando, falei, como será que dá para fazer isso, né? Eu tô engendrando ainda, vamos ver se eu consigo pendurar no engate, como é que eu vou fazer. Eu tô tentando ainda, né? Quem sabe, né, Cláudio? Quem sabe, né? Vamos ver se dá, né? Se vai rolar. Já tô pensando nisso aí, já. Não sei o que você anda pensando, mas eu já tô pensando como é que eu vou prender a bandeira no meu carro. Já tô pensando nisso aí. Já tô pensando. Deus é bom, né? Deus é bom. Posso orar já? Feche os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes dizimistas da tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, vem trazer aqui ou ali com o Cláudio, por favor. Amém. Todo mundo abençoado. Com fome. Que bom, né? Vamos ficar de pé então para a gente orar. Para a gente poder ir embora. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça que a gente vai orar. Querido Deus,
Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui hoje em Blumenau. Eu quero abençoar cada um dos irmãos que está conosco hoje na igreja física. Eu quero pedir a tua bênção sobre a cidade de Blumenau, sobre o povo de Blumenau. Que o Senhor abençoe o comércio de Blumenau, as empresas, os trabalhos, os empregos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, esse povo. Que o Senhor possa abençoar essa terra. Que a tua bênção, Deus, esteja sobre a terra de Blumenau. Que esse lugar seja um lugar de propriedade do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, assim como esse estabelecimento está sendo transformado, onde antes as pessoas se divertiam e hoje elas te adoram aqui nesse lugar. Que assim, Deus, seja na cidade de Blumenau, onde as pessoas antes não te conheciam, que agora elas possam te conhecer nesse lugar. Elas possam te adorar. Elas possam, Deus, te amar de todo o coração, alma e entendimento. Que o Senhor possa levantar profetas na cidade de Blumenau. Que o Senhor possa levantar pastores, presbíteros, evangelistas, pregadores do teu evangelho, cheio do teu poder, do teu espírito, no meio da cidade de Blumenau, no meio do povo de Blumenau. Que o Senhor possa se prover aqui de grandes homens e mulheres de Deus para pregar o teu evangelho com poder e autoridade. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre o povo de Blumenau e de cercanias dessas cidades aqui ao redor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre, Senhor, de todo mal. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe o povo brasileiro, que o Senhor abençoe o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Que o Senhor abençoe a nossa pátria, abençoe a nossa bandeira, nosso hino nacional, o nosso povo, a nossa nação, a nossa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço que o sol da justiça venha brilhar sobre a nossa nação, sobre a nossa terra. E que aqueles que têm sede e fome de justiça venham ser saciados segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Peço que o Senhor nos abençoe, guarde e livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós.